Agradecer a possibilidade aqui de já proferir algumas palavras. Eu vou ser muito breve, tendo em vista que nós temos aqui dois professores, inclusive, que prepararam importantes informações para dividir com o povo do Ceará nessa sessão e por intermédio da nossa TV e Rádio Assembleia. Então, deputada doutora Silvana, vereador João Alfredo, secretário Arthur Bruno, professor Alexandre Costa, tenente Rosana. Aqui eu vejo aqui vários ambientalistas, defensora pública, doutora Sandra, da ADPEC, da Associação dos Defensores e Defensoras, ex-superintendente Renato, aqui presente também, inclusive esteve homenageado, né? O professor Paulo Lira, aqui também, hoje responsável por aquela que eu espero que seja muito rapidamente uma unidade de conservação, né, integrante do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o Parque do Cocó. Para nós é uma esperança, né? Nosso bravo companheiro João do Cumbe, é bravo porque, de fato, a luta contra a especulação e aqueles que querem destruir o meio ambiente é muito grande. A Luciana Brilhante, aqui representando o Fórum DCA, para nós é muito importante também. A luta contra a redução da idade penal, o Fórum está aqui também representando as ONGs da infância e da adolescência. Vejo aqui companheiros que vieram, inclusive, de outros estados, para o Encontro Ecossocialista, vieram do Paraná, né? Gente aqui, os paranaenses, que saíram daquele frio e estão aqui conosco. Isso para nós é de extrema relevância, né? Os e as integrantes do Grupo Tramas, Trabalho e Meio Ambiente da UFC. Estou vendo aqui a Ada, uma das nossas mais queridas homenageadas aqui, a professora Raquel, né? Os estudantes aqui do Liceu do Ceará, né? Alunos aqui do professor Leonardo e do professor Diego, está aqui o professor Leonardo, muito, muito grato. Queria, sobretudo, fazer uma menção toda especial à dona Tereza, que está aqui. Isso. Mãe do vereador João Alfredo, veio assistir à nossa sessão solene, sinta-se acolhida e abraçada, né? Obviamente é um orgulho para todos nós, né, termos aqui o deputado, hoje vereador João Alfredo, sendo um dos homenageados, homenagem por mais, né, super justa, por toda uma vida dedicada à transformação profunda da sociedade, sobretudo uma sociedade que entenda que ela é natureza. Eu queria começar, a partir disso, essa será a minha ideia central. Nós estamos vivendo uma crise de civilização. Esse modelo civilizatório, ele está esgotado. Um modelo civilizatório que ele é marcado pela apartação, pela dissociação entre o humano e a natureza. Um modelo de civilização que colocou na cabeça dos seres humanos que a natureza é mercadoria, que a natureza é recurso e que deve ser explorada, que deve ser subjugada, que deve ser, portanto, destruída para a economia. E os homens e as mulheres não comem dinheiro. Recentemente eu via um pequeno quadrinho em que os personagens diziam: nossa, por causa do mercado capitalista, se produz tanto alimento e tanto alimento é destruído. E a pessoa perguntava: isso não faz sentido. E o seu interlocutor respondia: o capitalismo não faz sentido, ele faz dinheiro. Portanto, hoje a crise de civilização é exatamente pela incongruência entre um determinado modelo de produção e de consumo, de distribuição e de consumo, e a sustentabilidade ambiental. Obviamente, eu não vou aqui me adiantar, porque entendo que os nossos professores serão muito mais profícuos na capacidade de nos convencer do óbvio. Ou nós mudamos profundamente a sociedade, como ela se estrutura, ou nós já sentimos e padecemos das agruras das mudanças climáticas, dos eventos climáticos extremos, da fome, da ausência de água, da ausência de comida, da poluição. Tudo neste modo de produção leva à destruição, à desterritorialização, à destruição das culturas. Nós precisamos compreender que
aqueles e aquelas que, como nós, reivindicamos o legado de transformações, né? E eu, em especial, me junto aqui a demais companheiros e companheiras que reivindicamos a tradição socialista renovada, crítica, né? Que se renova no aprendizado do século XX, agora no século XXI. Se nós queremos, de fato, transformar a sociedade, é necessário, todos nós, colocarmos a pauta ambiental no centro das nossas agendas políticas. Não é possível falar hoje de uma outra economia que ela também não seja uma economia pautada na sustentabilidade socioambiental. É necessário lembrar que este modelo de colonização, este modelo que nos colonizou, ele deixa para nós esse legado terrível de desaprendermos, destruirmos a memória de civilizações outras que aqui estavam, em sintonia com a natureza. Nós não queremos uma utopia regressiva. As nossas utopias não são regressivas. Quando nós advogamos o bem viver como um paradigma, né, dizemos que essa não é uma utopia regressiva, não é uma volta ao passado, mas sobretudo, beber da fonte de outras civilizações a compreensão de que nós somos natureza e de que as relações que nós temos que ter entre os seres humanos são relações de igualdade e de justiça. Por isso que para nós é tão caro o conceito de justiça ambiental. As pessoas às vezes não compreendem a grandeza desse conceito, o de justiça ambiental e o de racismo ambiental. Justiça ambiental porque, sobretudo, aqueles e aquelas, como João do Cumbe, como Zé Maria do Tomé, aqueles e aquelas que, nas suas comunidades, se levantam contra o modelo de destruidor, são os mais pobres, são os que mais sofrem com a falta d'água, da falta da comida, a falta da terra. São os indígenas atingidos por Belo Monte ou pela agroindústria lá no Mato Grosso do Sul, né? São os trabalhadores rurais sem terra, quando às vezes e sem água, quando estão a 1 quilômetro, às vezes, de um canal de irrigação pago pelo dinheiro público para trazer água para o complexo industrial e portuário do Pecém. São os moradores do Pecém que agora têm nos denunciado e demandado à nossa comissão, né, a denúncia desse combustível do século XIX, que é o carvão mineral, utilizado em larga escala aqui no Ceará, quando a esteira de transporte do carvão mineral já intoxica, né, as crianças, os adultos, os idosos, ali no Pecém, passando por sobre as dunas do Pecém, num problema de saúde pública e num problema ambiental. Veja se há futuro nesse sistema, que traz para o Ceará, para o litoral do Ceará, para uma das mais belas paisagens do planeta, carvão mineral para intoxicar as nossas crianças antes da queima. A deputada doutora Silvana falou das divergências que temos em vários temas de compreensão do mundo, e é verdade, é verdade. Nós, inclusive, não as mascaramos, nós colocamos as nossas divergências de forma absolutamente clara, porque aqui é o parlamento, aqui é o lugar, inclusive, que elas devem estar explicitadas. Mas temos, obviamente, nos colocado contrários a um modelo de injustiça socioambiental que se impulsiona nesse país e nesse Estado. Eu abro os jornais de hoje e vejo que a presidente Dilma aumentou o dinheiro para o agronegócio, 198 bilhões de reais. Enquanto isso, o dinheiro para a reforma agrária e para a agricultura familiar e camponesa míngua. Durante a leitura dessa matéria, toca o meu telefone. Era um morador do Pecém, dizendo: deputado, não aguento mais a intoxicação do carvão. E eu fico pensando como injusta é esta economia e esta política, que tira dinheiro, portanto, da agricultura familiar e camponesa, da agricultura ecológica, e coloca dinheiro no grande agronegócio. Secretário Bruno, a deputada Silvana lhe fez o pedido do cocó. Eu lhe faço o pedido: é necessário combater os agrotóxicos. Eles estão intoxicando a nossa vida, a nossa água, a nossa terra, a nossa infância. Eu vou lhe fazer chegar às suas mãos agora, vários estudos que eu tenho distribuído junto aqui aos deputados.
Um dos estudos, uma tese de doutorado de um pesquisador da Fiocruz, nos coloca diante de um impasse gigantesco, talvez do tamanho que foi combater a poderosíssima indústria do tabaco, do tabagismo, nos anos 70 a 90. De cada dólar gasto em agrotóxicos, lá no Paraná, 1,2 dólar é gasto pela saúde pública no tratamento de intoxicações graves. Vou colocar todos esses artigos à sua mão, para ver como isto, mesmo que o que nos guiasse fosse o lucro, e não é, a conta fica para a saúde pública. A conta fica para a saúde pública. Portanto, eu queria aqui dizer que todos nós nos irmanamos pela defesa de um outro modelo, que, inclusive, ele está assentado nas tradições e culturas do povo, de produzir um alimento saudável à mesa das pessoas. Saudável enquanto alimento, mas saudável enquanto relação social. Que não seja uma relação social injusta. Que não seja uma relação, portanto, de aumento da pobreza. E aí eu não queria, de forma alguma, terminar essas breves palavras sem falar do Zé Maria do Tomé. Nós temos vários heróis inscritos no livro dos heróis do Brasil. É uma formalidade, inclusive, que passa pelo Congresso Nacional. No geral, os tratados como heróis no Brasil são os vencedores. São os colonizadores, são os homens do andar de cima. Há poucas mulheres, portanto, é machista. E não há pobres. O andar de baixo não está lá, inscrito no livro dos heróis nacionais. A Tenente Rosana deve conhecer essa literatura. Não está lá escrito. Portanto, é necessário pensar que, ao contrário da história oficial, há uma história dos povos. Há uma história do andar de baixo, daqueles que lutaram contra a opressão. E há, desde tempos muito antigos, uma ética que legitima que aquele que luta contra a injustiça e a opressão é ele que faz a história. Aquele que luta contra a violência que sofre, a opressão e a injustiça, para fazer o mundo justo, tem uma ética que o move, tem uma convicção que o move. Zé Maria do Tomé, ele deve estar inscrito, assim como tantos outros trabalhadores e trabalhadoras, camponeses e camponesas, no livro, na memória viva dos heróis do povo, daqueles que tombaram pelo um poder covarde. Ele matou o Zé Maria com 21 tiros, num exemplo de covardia. Ele não suportou um camponês do Tomé, na Chapada, se levantar contra o poder gigantesco do agronegócio. Ele se juntou a tantos outros e outras, a uma Margarida Alves, aos mártires de Eldorado do Carajás, a tantos outros, a Chico Mendes, a tantos outros que tombaram pela covardia do poder, do dinheiro, do lucro, da economia, né, despótica. Portanto, eu queria aqui registrar que essa homenagem é pouca, é muito pouca, é muito pequena. O que pode, de fato, justificar esta homenagem é se nós nos inspirarmos nesse exemplo e nos dedicarmos mais. Havia, Márcia, numa das muitas batalhas que os povos tiveram por sua libertação, havia uma palavra na Espanha, de quase um século atrás, em que algumas mulheres diziam: não passarão. Eu sempre achei muito bonito essa ideia daquelas mulheres empunhando faixas, não passarão. A ditadura não passará, né? O poder autoritário não passará, ou seja, não nos atravessará. Mas eu quero dizer que o poder covarde
Esse que fez tombar Zé Maria e tantos outros e outras, ele não passará, ele não prosperará, ele não será vitorioso, porque o que nos move é algo muito, muito mais poderoso do que o poder do dinheiro. É uma força muito maior. Eu aprendi, e quero nunca esquecer, que o que nos alimenta não é a revolta. O revoltado é aquele que se alimenta da sua própria revolta. O que nos alimenta é o desejo de revolução. Essa é a diferença entre o revoltado e o revolucionário. O revoltado se alimenta da sua própria revolta. O revolucionário se alimenta de um profundo amor à humanidade. O que seu pai fez foi um ato radical, profundo de amor à humanidade. Portanto, ele é revolucionário. E o que nos deve inspirar é esse amor à humanidade. Sejamos revolucionários. E a revolução hoje ou será ecológica ou não será.